Vamos lá passar para questão de campo, porque amanhã, 18h30, temos Pouso Alegre e Cruzeiro, e aí está ele na tela. El Campín! Saudade, não é na Colômbia não, viu gente? É o nosso campinho mesmo da Central da Toca, onde você pode montar a sua escalação do Cruzeiro, fazer diferentes esquemas táticos, colocar 5 atacantes, aqui você pode fazer o que você quiser. Mas nós vamos manter aqui o 4-2-3-1, né? Porque o Tite é um cara conservador, então vamos nessa onda. Informações aí que o Samuel mandou aqui de forma exclusiva, hein? Bruno Rodrigues viaja, tá? Ele vai pro grupo, estará relacionado. Não dá para imaginar que seja titular ainda, né? Mas Bruno Rodrigues viaja. Alguns jogadores podem ser preservados nesse jogo por questão física. E o Samuel mandou que os atletas mais desgastados no momento são Matheus Pereira, Kenny Arroio e Caio Jorge. Só isso. Só os caras que fazem gol no time. Então temos essa dúvida, tá? Ainda não é uma confirmação que eles estão fora, mas os jogadores mais desgastados, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. E o Vidalba, outra notícia relevante, o Vidalba tem uma tendência a ser mantido no time titular. Ele que fez um jogo muito bom. Sobre esses possíveis desfalques aqui, meus amigos. O 9, o 10 e o nosso melhor ponta. Aqui eu acho que passou um recibo de que a comissão técnica foi além do que deveria com esses caras e acabou desgastando demais os atletas? Sim, esticou a corda num momento que não era esperado que isso acontecesse, né? Era previsível, quando a gente viu ali aquela sequência Mineiro Brasileiro, time titular, campo sintético, campo alargado, interior de São Paulo, interior de Minas, era óbvio que isso, infelizmente, aconteceria. Torcer para que seja só uma questão mesmo de desgaste, que esses atletas possam ali se recuperar, né, desse desgaste. Mas eu acho válido que eles façam esse controle nesse jogo contra o Pouso Alegre. Porque o jogo de quarta-feira contra o Corinthians é um jogo extremamente importante e eu mantenho a opinião de que o Cruzeiro não pode pensar num outro resultado contra o Corinthians que não seja a vitória. E tem uns aspectos também, né, que o Pouso Alegre é um jogo de ida fora de casa, gramado ruim, vamos dizer que acontece uma catástrofe, tem como recuperar no Mineirão, né, depois. Eu fico feliz também, eu acho que o Cruzeiro errou muito quando ele colocou, por exemplo, o Arroio para jogar o Mineiro e ele ficou fora do Brasileirão, então sou mais, se tem gente cansada, se tem um risco de lesão, tira do Mineiro, independente. E o que chama atenção para mim mais também é que esses jogadores serem poupados justamente na semana que não teve jogo no meio de semana, né? Então talvez eu possa até imaginar que a ideia não é só para o Corinthians ou para o momento agora, mas para a sequência que vem. No longo prazo, né? Isso, tipo assim, não estão poupando porque os caras, assim, é achismo, tá? Mas não estão poupando porque os caras estão cansados porque eles vêm de uma semana de descanso, mas porque eles vão ficar cansados nos próximos jogos. No jogo contra o Corinthians. Isso, e os da frente. Contra o Corinthians, a outra semifinal, Flamengo e a eventual final. Sim. As métricas bem elevadas, como disse o Fábio, estão custando caro. Porque, assim, esse jogo de amanhã é mais importante do que qualquer um da primeira fase do Mineiro. Já é um jogo de semifinal. E aí a gente tá falando de 3 jogadores. Eu acho muita coisa, tá? O Cruzeiro não começar com os 13, eu até acho improvável. Talvez tenha um controle de minutos aí pra um ou outro, mas não ter os 3 logo de cara é muita coisa. Vamos ver o que a comissão vai decidir. E a gente tá falando de um Matheus Pereira, que não tem um substituto claro, de um Caio Jorge que tem o Neisser como opção, mas um Neisser que recentemente voltou de problema físico. O Arroio aí já dá pra dizer que tem um substituto, mas mesmo assim não é um substituto que tenha o mesmo poder de fogo, que tenha a mesma capacidade de fazer coisas diferentes em campo. Então preocupa. Eu concordo que a prioridade é o jogo contra o Corinthians, mas é importante que o Cruzeiro lá contra o Pouso Alegre já consiga ter capacidade de abrir uma vantagem. E sem esses 3 jogadores, ou pelo menos um deles, já é difícil a gente imaginar um Cruzeiro que chegue enfraquecido para disputar esse jogo importantíssimo. Inclusive na nossa enquete aqui que está aberta aí, o Cruzeiro deveria utilizar um time alternativo ou joga com os titulares? Tá ganhando, inclusive, a opção time alternativo. Eu votei nessa. Votou nessa? Votei, entrei aqui e votei. Eu votei não, força máxima. Eu tô contigo. Tá 58% para time alternativo, 42% para força máxima. Enquanto o Pouso Alegre?
Uai, Sim. até porque, assim, a minha lógica é, teve uma semana pra recuperação, né? A gente jogou no sábado e só tá jogando no outro sábado. E teve até gente falando aqui que os caras tiveram 5 dias de folga no carnaval. Isso é mentira, tá, gente? Os caras tiveram o dia pós-jogo, no domingo, e eles tiveram a segunda-feira de folga. 2 dias. Na terça-feira eles já voltaram a treinar. Então treinou terça, quarta, quinta, treina hoje, né? E aí no sábado joga, tá? Então não vamos espalhar mentira, não, pelo amor de Deus, tá? A gente já tá com problema suficiente pra falar a Demais. verdade. Então, assim, os caras tiveram um dia de folga, além do que é obrigatório pela lei, tá? Então, assim, o Cruzeiro tá trabalhando aí, e assim, eu pensei, cara, a gente joga no sábado contra o RT, aí joga no sábado, jogo de ida, tenta resolver na ida, tá? Jogo pra fazer saldo, abraço, Caio Fábio. Tenta resolver no jogo de ida, e aí a gente tem 3 dias de descanso, tem um domingo, segunda e terça pra jogar na quarta contra o Corinthians. E aí, se fosse o caso, depois é quinta e sexta e já é o jogo É no o que eu sábado. penso Mas também. e a sequência depois? Porque aí agora... Não, mas aí tem agora mais tá uma semana descansado. cheia depois do segundo jogo contra Então, o Pouso Alegre. Mas aí você vai... Os dois adversários que vêm depois é uma eventual final. Sim, mas aí eu tô dentro dessa lógica do Emerson no sentido de você preservar contra o Pouso Alegre na volta, desde que faça um resultado positivo, muito por conta do tempo de recuperação. Querendo ou não, o Cruzeiro vai ter um tempo de recuperação maior do primeiro jogo contra o Pouso Alegre pro jogo contra o Corinthians do que do jogo contra o Corinthians pro segundo contra o Pouso Alegre. Mas aí, se as coisas não dão certo, vamos dizer que vai com o time titular amanhã e empata o jogo. Você chega no outro jogo com a pressão maior. Eu acho que você tem o segundo jogo no Mineirão, em casa. Porque existe a possibilidade, vamos dizer que o Cruzeiro mescla amanhã e consegue um 1-0, uma vitória simples. Ok. O outro jogo, jogando em casa no Mineirão, você pode preservar de novo e ter ainda mais jogadores descansados, entendeu? Por isso que Eu acho que se for com o time titular, e aí trabalhar de uma forma para que você consiga já preservar esses jogadores dentro do jogo, né? próprio jogo. Constrói uma vantagem interessante na primeira etapa ou até mesmo ali no início da segunda e passa a administrar. Fazer o que fez contra o RT, né? Um 2-0 no primeiro tempo Sim. e aí no segundo vai administrando. Vamos escalar o time? Vamos. Bora. Vambora. Então no gol, Cássio! Sem dúvida, né, gente? Sim. Goleiro Calcio. Matheus Cunha tá voltando aí, mas é o Cássio no gol. Na zaga ali, Fabruno. Bruno. Fabrício Bruno aí como zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda. Samuel Vidalba. falou do Vidalba sendo mantido, é ele mesmo, Tem né? que ser, né? Tem que ser. eu acho que vai ser isso, mas pouparia um dos dois. Como ele falou que o Vidalba joga, eu pouparia o Fabrício Bruno. Mas aí, o que eu faria? Sou totalmente contra poupar zagueiro. Eu pouparia. Zagueiro, Ainda mais se nosso fosse corredor. bom, era atacante, Mike. Zagueiro tem que jogar. Zagueiro Eu não. jogaria E o com os Fabrício, dois ele não. também. Ele Maior jogou praticamente inimigo do tudo. departamento de fisiologia é o cara. Sou eu, cara. Eu acho que jogador tem que jogar. Eu acho que contra o Pouso Alegre, assim, eu sei que não tá sendo assim e tal, mas, cara, os caras tinham que ganhar com o time misto, velho. Também Não é acho. possível, mano. O Samu Tem que um dia colocar podia todo mundo pra jogar. promover aqueles debates, né? O Caramujo contra 30 fisiologistas. Não, eu não sou terraplanista da preparação física, não. Eu só acho que a galera exagera um pouco na questão. Ah, não, o jogador tá desgastado. Pô, eu entendo, às vezes o jogador Isso é tá muito desgastado. mais. Igual o Cruzeiro tava jogando. Quarta, sábado, quarta. Sim, aí cansa. Mas, pô, teve uma semana inteira. Tipo, não era pra ter botado os caras O tanto. cara, eu não sou terraplanista. Aí, 1 minuto atrás, pra mim, zagueiro não tem que ser poupado nunca. Exatamente. Zagueiro é ruim. Zagueiro é ruim, pô. Zagueiro não corre. Não, mentira, o Fabrício Bruno, por exemplo, corre pra caramba, né? Enfim. Mas então vamos lá. Lateral direito, Fagner ou William? O Cauã Moraes ainda não tá à disposição. Eu começaria com o William. Eu também. Eu Iria também, com o William. Até pensando que o próximo jogo é contra o Corinthians em casa. Exatamente. E o William já tá sendo vaiado Sim. de Ah, graça. verdade. E aí, já pensou o Fagner meter uma lei do ex? Porque o Fagner saiu... Eu pensei nisso, mas eu também pensei em quem sabe o William conseguir fazer um bom segundo jogo consecutivo, né? Jogou direitinho. Vai lá, recuperando a né? confiança. Exatamente. Então o William na direita e na esquerda, menino Kaique, né? Kaique. Kaique. Mas o Kaique é um atleta que tá me preocupando nessa sequência. Joga 1 trilhão de jogos. Muitos Tanto jogos. que o Cauã entra, né, contra É. o RT. O Cauã entrou em outros jogos também, né? Entrou. Eu colocaria- Contra o Coritiba, ele entrou no final e entrou no último. Eu colocaria o Calvão Prates também. Acho que ele sustenta muito bem a Eu acho que lateral. o Mike tá querendo reservão, hein?
Ah, eu tirava a maioria, velho. Mas Mesmo, é porque mesmo. até mandaram aqui o Cauã Prats na Alemanha. Ele já voltou da Alemanha, Já voltou. tá? Já É, treinou. Já Então, treinou. assim, Porque eu acho que ele Menino novo sustenta, também. sabe? E aí o Kaique joga contra o Corinthians, beleza, e aí joga no Mineirão, entendeu? Numa volta. não. Mas assim, essa aí não me preocupa tanto, não. Mas é que o Kaique e o Fabrício Bruno, imagino que sejam os caras que mais jogaram esse ano, né? Eles praticamente não foram poupados, né? Eu acho que quem mais tinha jogado era o Jonathan e João Marcelo. Você lembra que eles jogavam todas? Então, mas ali naquele período inicial, Que tava né? poupando, Mas depois, né? quando o Fabrício volta, ele joga. Inclusive no todas, jogo que o Jonathan machuca, o Fabrício Bruno que entra, né? Não, o João que entra. O O João Fabrício Bruno já Já tava tava, jogando. ele já tava. Já Um tava jogo titular. que, pra mim, eu tô até falando isso no grupo de WhatsApp que eu tenho ontem, que é bizarro não ter colocado o Bruno Alves, ou o Janderson, ou qualquer um outro. Ah, não, pra mim o jogo mais bizarro do Bruno Alves não ter entrado é contra o Uberlândia. Quando tira ali no segundo tempo. Esse. E eu acho que contra o RT cabia ali o Janderson, tá? Ao invés do João Marcelo naquela reta final. Então temos a nossa linha de defesa montada. Que Meio eu de campo, discordo dela, tá? Só deixando claro. mas trabalhamos com a democracia. Achamos nosso Edilson. Discordo, craque. Discordo, craque. Achamos então. Vamos pro meio campo. Romero ficou no banco no último jogo. Estava aqui no banco da Samuca TV, no nosso sofá da Hebe. Titular, Romero? O Samuca trouxe informação no primeiro do dia que ele vai pro jogo. Assim, então deve ser titular. Então acho que. Romero. Romero titular. O bom é que no dia que o Romero ele é poupado, ele precisa entrar no intervalo, Sim, porque coitado. o substituto dele toma um cartão vermelho, né? Oh, meu Deus do céu. Completamente bizarro, por sinal. E mas- o outro volante? Aqui nós temos um ponto, hein? E quem seria esse volante? Pode ser Gerson, pode ser Lucas Silva, pode ser sei lá, Japa. O Wallace. Não, o Wallace não O pode Japa ser. o quê? O Japa é grande. Pode Eu ser. iria de Lucas Silva. Eu vi um amigo no chat falando assim, o Wallace, o rei do DM. Só deixando claro que o Wallace não tá no DM. Ele não joga porque ele Opção ruim, técnica. Não. Sim. porque ele tá mal. É, opção técnica. Opção técnica. técnica. Pode falar o jogador, né? Não. Desculpa, Wallace. Ele tá numa fase difícil. Já desde que chegou ele tá numa fase complicada, não tá conseguindo desempenhar em alta rotatividade. Mas a minha opção seria o Lucas Silva também. E aí pensando já mais à frente, Uhum. porque eu não começaria com o Arroio. Eu acho que o Arroio talvez seja o caso mais delicado aí de Matheus Pereira e Caio, até porque o Arroio já teve um problema físico, ficou fora de jogo, sentiu até um pouquinho, né, antes do jogo contra o RT. E aí eu adiantaria o Gerson, não adiantaria, né? É a função de meia pela esquerda mesmo, e aí teria o Christian pelo lado direito. Ah, não, a minha já é diferente. Eu iria com o Lucas Silva porque eu iria com o Gerson na do Matheus Pereira. Eu também. Existe um universo que a gente pode considerar, pela informação do Samuca, de não jogar os três, né? Sim. Porque se os três tiverem... Inclusive, Sim. o desafio pra vocês é esse. Eu, né? e eu Montar o tô time pensando. certo. E Eu até acho bem improvável. Eu não também, acho. mas Eu acho quero. não. Os também. três não começarem? Eu não eu acho. Eu acho muito Se os improvável. três Inclusive- tiverem com desgaste, os três não vão... Assim, não vai acontecer, tá? Mas seria até um cenário pro Bruno Rodrigues ser titular. Gente, é porque a escalação com o Matheus Pereira, Caio Jorge e Arroio, ela é muito fácil pra vocês. Eu quero Não, mas dificuldade. mas dá pra montar, discordo dá pra do Caio imaginar nessa aí. assim. Eu já imagino os três de fora. Eu também Eu não imagino. consigo imaginar. Vou Ou, ficar ou muito no surpreso se isso máximo, estourando acontecer. um dentro dele. Não, pra mim os Não, três. eu acho que ele pelo não menos Deixa um os três começa. no banco. Eu Só vi- entra se acho precisar. que não mas Acho É, muito eu faria- improvável. Olha lá, o Caramujo, realmente ele detesta zagueiro, né? É, exato. Porque ele quer deixar os Do três meio no pra tapete. frente. Mas Do aqui, meio pra frente, eu tem gosto que de não é pensar. tão Bom, difícil. Não é tão difícil imaginar esse Cruzeiro assim, sem os três. Eu acho que a gente já começou aí com o Lucas Silva por dentro, aí mais à frente. Não é difícil imaginar, é difícil fazer gol, né? É, exato. Porque aí poderia ter Wanderson tá fazendo gol. Christian pela direita, Wanderson pela esquerda e Gerson na vaga do Matheus Pereira. Então vamos E aí com o lá Lucas na frente Silva, o vamos lá. Laser. Lucas Silva, Lucas é o Silva, Rafa. nosso 8. Lembrando que não tem o Matheus Henrique, viu, gente? Que tá... Então pode botar o Lucas Silva aí, Rafa. E aí, na meia direita, vocês iriam de Christianzinho, sem considerar o Arroio, tá? Christianzinho ou pensariam em Cristianzinho. Christian. Cristianzinho. Que começou no banco contra o RT. Pô, então Christian aí na meia direita. E lá na esquerda, Vandeco, Bruno Rodrigues. Vai ser o Wanderson, né? aí vai ser o Van. Vai Não ser. tem muito que... Se ele é titular muitas vezes, imagina amanhã que pode não ter o Arroio nem o Matheus, né? Só deixando claro que pra mim seria Gerson pela esquerda e Matheus Pereira por dentro. Ah, tá. Entendi. Ah, Você tá, o dizendo. Matheus Pereira. Mas sem Matheus Pereira, Caio Fábio.
Para Não, de é roubar. isso, pô. O Já desafio falei. é Christian, sempre- Wanderson, Gerson e Neisser. O Vandes até o fim, Gerson, o não. azulzinho ali, né? Eu acho que eu iria já com o Gerson de 10. É o Gerson de Gerson. Contra o Democrata, inclusive, ele começa assim, né? Sim, Ele só sim. muda quando o Matheus vai pro jogo. E eu acho legal ver o Gerson de 10 pra saber como é que ele pode jogar por ali, né? Que pode ter outras ocasiões. Enquanto ele esteve de 10 contra o Democrata, eu gostei. Eu É. também achei que ele foi bem. É o Teve até adversário tão aquela, forte. aquela boa aproximação do Chico, né? Não, O quase Chico que ele dá faz pra o E aí bola tem golaço. aquele passe também que ele dá, tipo, uma cavadinha Sim. pro Rian Guilherme. Ryan G, que já está lá em Portugal. E lá na frente seria Neisser, Ryan Lelis ou Bruno Rodrigues, né? Então, será que o Neisser vai pro jogo? Assim, Vai, não, já não, tá acho que treinando vai. na verdade, Pra titular. pra titular, é. Parecer mal. Porque Ele tá né, voltando de lesão, né? E É. assim, Foi pancada só. foi uma Edema pancada. pancada. Foi um edema ósseo, né? Pode ser que o Tite escolha ele. iria Mas eu com não isso. assustaria, por exemplo, de ver o Bruno Rodrigues de 9. Eu Também também não não. assustaria, não. Também não. Acho até mais provável do que o Lelis. Muito Se a mais. gente for Lelis, pensar em muito uma mais. alternativa ao Neisser, né? Sim, Muito sim. mais. Eu também acho que vai ser Por mais que eu não vejo o Bruno vindo pro Cruzeiro pra jogar ali, tá? Eu acho que é Não, circunstancial. sim. Mas na coletiva ele já falou que pode jogar, né? Sim. Que ele falou, o Tite sabe onde que eu gosto de jogar, tudo mais, mas eu posso jogar pelos lados e como centralizado também. Então eu acho que pode ser ele. Eu acho que pro segundo tempo seria interessante também ver ele jogando, mas vamos colocar o Neisser, né? Eu acho que ele vai, mas eu acho que ele vai de Neise. Aí, e uma perguntinha aí. Então a gente conseguiu montar o time sem os três. Agora vamos considerar aqui que os três estão numa situação um pouco arriscada ali. Se colocar pode dar ruim e tudo mais. Ou minutagem controlada. Tipo assim, não, Aham. a gente acha que eles podem jogar no máximo 30 minutos. Se tivesse algum pra precisar forçar ou pra colocar primeiro, quem seria? O Caio. Caio, É quem faz gol. que faz gol. Pra mim, Matheus. Que é quem. O Caio faz gol, mas o Matheus é quem organiza o time. Mas eu acho que o Gerson tem alguma capacidade de organizar por ali. Sim, Sim. mas eu acho que o Matheus entrega. O Caio é o nosso Mais, jogador né? mais determinante. Eu acho assim, o Caio, se o Cruzeiro estiver precisando do resultado, ou seja, vai estar empatando ou perdendo dentro desse contexto, Ele vai ser o escolhido. só que é um tipo de jogo que não é tão bom pra ele, porque provavelmente o adversário vai se fechar, né? O Uhum. Caio, ele é um cara que joga melhor com espaço. Então eu acho que até o Arroio mesmo, num contexto de time fechado, é um cara interessante por ter essa capacidade do drible, né? Mas eu acho que o Arroio, eu concordo com o cara. Acho que o Arroio talvez seja o caso mais delicado. É. Mais delicado, assim. Ele até jogou, além do incômodo que ele sentiu no aquecimento contra o RT, ele jogou com uma proteção. Teve minutos controlados também. Eu tenho uma preocupação com o Arroio, que hoje é o nosso ponta de ofício mais confiável. E assim, o Pereira jogou 90 minutos contra o RT, né? Se ele já estava desgastado, precisava disso? Porque o Caio saiu antes, mas o Não Pereira- precisava, É né? o que a gente falou. E aqui outra coisa. Oportunidade pra colocar o Juan Gabriel. Tá longe Verdade. do torcedor, assim, né? Não corre aquele risco tão grande Sim. de talvez uma pressão. É também uma oportunidade legal pro menino quebrar essa primeira barreira que é fazer a estreia como profissional. Entra muito naquela conta que a gente estava debatendo de coisas do trabalho que incomodam e que te tiram uma perspectiva de melhora. Uma coisa importante também é que, pra mim, o Arroio ele tem que estar nos trinques pra jogar contra o Corinthians. Sim. Porque ele deve odiar o Corinthians, né? Tem contas a acertar. né? Aquelas Aquele vídeo no TikTok mostrou um pouco disso, né? a treta com o Mateuzinho, né? Matheus depois zoou ele. E ele tem um bom retrospecto, né? São quatro Três gols. São 3 3 gols e uma três assistência, gols. não é isso? Isso, Contra o Corinthians, então tem que colocar o menino contra o Corinthians. com certeza. Meus amigos. Tá? E um possível Cruzeiro, tá? Lembrando que não é a escalação definida. Não, isso aí é só uma hora antes do jogo. Mas A gente fez aqui. Mas é um bom time, né? é um time que tem que ganhar do Pouso Alegre. Sim, tem que ser tem que ganhar. suficiente para vencer Se o olhar Pouso Mas Alegre. assim, deixa a gente meio desconfiado de poder pra fazer gols, né? Ah, não, isso sim. Mas basicamente é o time do ano passado, né? Só Titular. mudou a dupla de frente. Que foi o Matheus. Só isso. Mas é o Matheus que- Só Pereira. mudou os dois mais Só impactantes. isso, exato. Mas é o Matheus Só tirou Pereira. os dois melhores. É o Matheus Pereira pelo Gerson. É e, a assim, Ferrari do ano passado, só sem o motor. Mas eu acho que é o Matheus Pereira pelo Gerson, assim, tem que entregar 27 milhões de euros. Tem, claro. Aí no Caio Jorge não tem como, mas é o Pouso Alegre. Então, pelo amor de Deus, né? Só que aí também Não fala isso não, pelo Calma, amor de Deus. Maio. Não fala isso E, aqui, não. e eu acho que o motor mesmo é o banco de reservas, né? Que aí é o treinador, Ah, sim, sim. né?
Que aí é a grande perda em relação ao ano passado. Inclusive tem uma enquete rolando aí agora pra vocês votarem também. E se inscrever no canal, galera, dá essa moral pra gente aí, deixa o like. Contra o Pouso Alegre, quem tem que ser poupado? Arroio? Caio Jorge? Matheus Pereira? Ou tem que jogar todo mundo? Eu vou votar aqui no mentira. Eu vou votar aqui. Eu acho que quem tem que ser mais poupado nesse jogo é o Matheus Pereira, que ele jogou 90 minutos. Então, nesse momento, inclusive, tá ganhando Caio Jorge. Já aí. voltei aqui Mas, no Arroio. boa. Votem aí, então, quem você acha que precisa um pouco mais de um descanso desse time do Cruzeiro aí. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando, hein, os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas, beleza? Tamo junto, como diz o patrão, vamos que vamos!